preciso começar esse vídeo dizendo para você que eu menti. Eu menti para você que ouviu um episódio do meu podcast Pílulas de Consciência lá no Spotify, que eu gravei o ano passado. Se eu não me engano, eu nem lembro a data exata que eu gravei, mas eu acredito que foi no começo do ano passado, contando a minha jornada de cura com dinheiro. O episódio se chama Da Escassez à Abundância, a minha jornada de cura com dinheiro. Eu menti para vocês porque quando eu gravei aquele episódio, eu achei que finalmente essa minha dor da minha alma, ela havia sido curada. Só que, na verdade, quando eu gravei aquele episódio, a dor da minha alma não tinha sido curada, era só a minha mente que tinha entendido todo o processo que eu estava vivendo, que tinha tomado consciência sobre algumas coisas e principalmente tomado consciência e entendido mentalmente como essa jornada de cura acontece. E talvez possa ser isso que esteja acontecendo com você. Por isso que eu vim contar hoje, atualizar vocês essa minha jornada de cura com dinheiro e contar que finalmente sim, a minha alma foi curada. Bom, para contextualizar para vocês, para quem não me conhece, eu sou a Bela Barcelos, eu sou terapeuta e mentora de vida de empreendedoras. O que isso quer dizer? Eu estou aqui para poder curar, olhar, te ajudar a enxergar aquelas dores mais profundas que você encontra no seu empreender e que acabam impactando toda a sua vida, impactam a sua vida como um todo. E quando a gente fala de empreender, essa dor do dinheiro é uma dor que dói muito forte. Eu acredito que toda a humanidade vem se curando de coisas relacionadas à matéria, ao dinheiro principalmente, mas eu acredito, por experiência própria, que quando a gente fala de empreendedoras ou empreendedor, se você for o empreendedor que estiver me ouvindo, essa dor ela é mais visceral. Ela é mais visceral por quê? Porque a gente começa a empreender acreditando num sonho. Todo empreendedor tem um sonho, né? Pelo menos assim deveria ser. Mas a gente vai, como que eu vou dizer para vocês? A gente tem a vontade de fazer acontecer. A gente tem a coragem de se entregar. A gente tem a coragem de se jogar. E eu falo justamente com vocês, empreendedoras, que já tentaram de tudo. Assim como eu na minha história, que eu vou contextualizar um pouquinho aqui para vocês, mas que hoje, ao assistir esse vídeo, talvez estejam extremamente exaustas e cansadas, a ponto de desistir ou a ponto disso impactar profundamente a sua vida e a sua existência. Bom, já quero dizer que pode ser que eu me emocione em algumas partes desse vídeo, porque realmente o que eu vou trazer aqui é algo muito profundo e de um lugar muito real, e eu não quero poupar palavras, não quero poupar percepções. Eu realmente estou aqui para poder abrir com vocês e a gente falar mais sobre isso. E mais do que falar, a minha intenção com esse vídeo é que você sinta primeiro o meu carinho, a minha compaixão, dizer que eu estou aqui, eu te vejo, eu te sinto, eu te honro. E mais do que isso, que você saiba que existe uma cura, que isso que está doendo aí hoje vai passar. Não tenha dúvidas de que vai passar. Então, vou contar a minha história, vou começar a contar essa história de novo, para vocês entenderem por que eu estou aqui falando disso com vocês. Então, vamos lá. Bom, a minha jornada de cura com dinheiro
ela começou desde que eu me entendo por gente. Então, esse tema dinheiro e principalmente a palavra dívida, é algo que não começou em mim e nem sequer nessa existência. Bom, o meu avô paterno, ele tirou a sua própria vida quando meu pai tinha 5 anos de idade. Meu pai era o mais novo, é o mais novo de 9 irmãos. E tudo que eu sabia dessa história era que o meu avô tinha tirado a própria vida dele por conta de dívidas. E isso foi um assunto que nunca foi falado muito na minha família. Acredito que a minha avó carregou uma grande mágoa por isso, por ter levado, né, ter criado os 9 filhos sozinhos. Mas eu nunca conheci muito o meu avô. Eu nunca soube muito sobre quem ele era, até porque o meu pai, sempre que ele pode, fala das lembranças que ele tem do meu avô, mas são lembranças de uma criança de 5 anos de idade. Então, eu sempre soube que essa história existia. E a questão dinheiro sempre esteve presente na minha vida também, desde que eu me conheço por gente. Por quê? Bom, eu tô voltando para dentro porque minhas mãos estão geladas. Parece que tem uma bola de fogo na minha garganta. E isso é muito característico no meu corpo. Mas está tudo bem. Eu só estou falando sobre a minha história, sobre o que eu vivi, sobre o que eu sinto. E cada um tem a sua história para contar. Não estou aqui num momento de julgamento, nem de certo e nem errado. Tá tudo bem. É apenas a minha história contada por mim. Bom, então quais são as lembranças que eu tenho da minha infância? Eu tenho lembranças de uma infância muito feliz, de uma infância onde no começo da minha vida ali, eu sempre tive tudo. Então, mesmo com todos os desafios que vieram surgir depois, tanto meu pai quanto a minha mãe sempre se esforçaram para que não nos faltasse nada. Mas para vocês entenderem, quando eu nasci numa época de vacas gordas, como se falava, né? Então eu nasci em um momento financeiro muito bom do meu pai. A minha mãe não trabalhava, ela era dedicada à maternidade. Então a gente podia viajar, nós podíamos ter os melhores passeios, as melhores roupas. E eu me lembro bem disso. Só que em um determinado momento, não tenho, algumas memórias se apagam dessa minha fase, mas a gente morava em uma casa boa, uma casa que as minhas amigas achavam coisa de outro mundo, mas dentro daquela casa também existiam muitos desafios. Então, o que acontece? Meu pai sempre foi empresário, empreendedor, tem uma alma empreendedora, assim como toda a família. Então, meu avô era um empreendedor muito visionário e quando ele tirou a própria vida, os filhos assumiram, né? Não todos, porque era uma escadinha, mas enfim, isso foi herdado. Eu tenho essa sensação de que esse empreendedorismo é uma herança da família Barcelos. E assim foram, eles construíram uma empresa familiar
que teve muito sucesso, que foi referência na região. E, ao mesmo tempo, do nada, mais uma vez contando, né? A percepção que eu tinha era que do nada tudo isso tinha se acabado. E quando tudo isso se desmoronou, foi na época que a gente morava nessa casa, né? Então era eu, meu irmão, 4 anos mais novo que eu, meu pai e minha mãe, a gente morava nessa casa que era uma casa de conto de fadas, podemos dizer assim. As minhas amigas ficavam encantadas com o meu quarto, com tudo que ele tinha. Mas a verdade é que eu não via assim. Eu via que a gente tinha conforto, mas ao mesmo tempo existiam muitos desafios por trás disso que as pessoas não viam. Nessa mesma época que a gente se mudou, meu pai enfrentou uma grande crise profissional, onde ele chegou a falir uma empresa que ele cuidou, que ele criou com muito carinho. Eu tenho muito orgulho do meu pai, porque ele é um cara fora da curva nas ideias, totalmente autêntico, e ele vai lá e faz acontecer. Só que os planos não saíram como planejado, e para vocês entenderem, ao mesmo tempo que essa empresa quebrou, que essa empresa faliu, também teve a quebra, a disruptura familiar, ou seja, teve a briga familiar e que afastou o meu pai dos irmãos, e foi um caos generalizado. E aí meu pai, nessa época, ele enfrentou grandes problemas que hoje a gente conversa sobre isso. Meu sonho é que ele aceite a gente falar sobre isso um dia aqui, mas ele já disse que não vai rolar. Mas ele também enfrentou os seus medos ali. Na época eu não entendia. Mas qual que são as lembranças que eu tenho? São lembranças que eu tenho de perder. Então, pensa que era como se a gente tivesse tudo, e não estou falando só de material, era como se a gente tivesse tudo e do nada a gente perdeu. Então, por muitas vezes, eu tenho lembranças de muito desespero, de o que vai acontecer, ou tentando solucionar as coisas a todo custo, ajuda de pessoas. Tenho lembranças também de pessoas entrando na minha casa para tirar bens da nossa casa como forma de pagamento. Então, isso criou. Eu quero que vocês entendam que, às vezes, o que você está passando aí não é só uma falta de organização financeira. Existem dores profundas que você pode estar carregando. E por isso eu estou aqui compartilhando as minhas. Então, era muito esse medo de perder, né? E no meio desse turbilhão todo, acabou que aconteceu a separação dos meus pais. Então, a gente perdeu tudo mesmo. Com a separação dos meus pais, precisou acontecer a venda da casa dos sonhos. Então, a gente perdeu o nosso castelo, a gente perdeu a nossa estrutura familiar. O meu pai foi morar em outra cidade, longe da gente. Então, naquela época, em 2003, qual era a chance de ter uma comunicação, né? E eu me lembro com muita precisão, como se fosse hoje o dia, a última cena, eu saindo daquela casa. Era uma sensação de... Mesmo criança, eu tinha 8 anos, eu tinha meus 12, 13 anos, era uma sensação de que, como aquilo estivesse mesmo desmoronando um castelo de areia. Então, eu não sabia como que ia ficar a relação com meu pai
Não uma relação de, meu pai vai me abandonar, porque isso jamais, nunca tive dúvida disso, mas como que eu vou fazer para conviver com meu pai? O que nos espera na nova vida, o que nos espera na nova casa. Também tenho lembranças isso é muito importante citar, não só de perder isso, mas lembranças de estar na escola e todos os meus amigos receberem material escolar, menos eu e o meu irmão. Por quê? Porque haviam dívidas a serem quitadas. Então, a minha vida sempre foi uma vida que dívidas era um assunto presente. Era algo que doía, causava medo, causava dor, mas era um assunto normal. Hoje eu consigo ver isso e vocês vão entender mais para frente. E aí, a partir daí, a gente foi todo um processo, né, de adolescência, pais separados, recomeçar em uma nova casa. Ainda passamos muitos perrengues de receber ajuda mesmo financeira. Meu pai teve que recomeçar também profissionalmente, não mais 1, 2, 3, 4 vezes. E, enfim, a adolescência passou, eu tive que começar a trabalhar com os 16 anos, porque o meu pai e a minha mãe não conseguiam me dar muitas coisas básicas que eu precisava. Então, muitas vezes, comprar uma calça, comprar um tênis novo, não era uma realidade comum pra gente. E engraçado que, mesmo assim, a gente continuava estudando em escola particular, porque ganhamos bolsa, enfim. E a prioridade dos meus pais sempre foram essa questão da educação e da ambiência. Só que, ao mesmo tempo, estar em uma ambiência de escola particular, né, a gente sempre estudou em escola particular, também nos colocava em um papel de estar vivendo uma realidade que não era nossa, né? Então, minhas amigas muitas vezes tinham que pagar passeios para mim, me levavam para comer no McDonald's, porque não era algo comum, né? A gente sempre tinha que estar fazendo muitas escolhas. E aí, quando eu comecei a trabalhar com os meus 16 anos, nisso eu já tinha mudado para uma escola pública, que também foi um grande choque de realidade para mim, mas eu e meu irmão mudamos, e isso não foi uma questão, mas logo quando a gente mudou, eu comecei a trabalhar também. E desde o meu primeiro emprego, do primeiro dinheiro que eu tive, eu já estava endividada. Como isso acontece? Vou dar um exemplo prático. Então, eu comecei a trabalhar e aí eu sabia que eu ia receber mês que vem e eu comprei uma bolsa fiada na loja da amiga da minha mãe. E aí, quando eu recebi, eu gastei com outras coisas e não paguei a bolsa na loja da amiga da minha mãe. E eu tô falando aqui para vocês porque as pessoas que estão endividadas, eu acredito que agora teve uma pequeniníssima mudança de consciência, porque tem se falado muitas das dores emocionais relacionadas às dívidas, mas a pessoa endividada sempre levou um rótulo de mau caráter, sempre levou um rótulo de descompromissada, sempre levou um rótulo de os piores rótulos que vocês puderem imaginar. Mas o que eu me questionava era, eu não queria estar fazendo isso. Por que eu estou fazendo isso? Isso me causava uma vergonha gigantesca. Mas assim foi. Nos meus 16, 17, 18 anos, quando eu fiz 18 anos, o meu pai abriu uma empresa no meu nome para ele poder trabalhar, porque ainda por conta daquelas histórias lá antigas, ele não poderia ter essa empresa, né? Não poderia ter uma empresa no nome dele. E
eu fazendo os meus 18 anos, eu poderia ajudá-lo. Isso nunca foi uma questão para mim, né? Eu prontamente ajudei, aceitei. Só que, o que acontece? Quando uma jovem com 18 anos, que já não tem uma boa relação com o dinheiro, ela tem um crédito na praça, digamos assim. Ela do dia para a noite se torna uma empresária. Então, o meu nome era de empresária, mas eu não era uma empresária. E aí, o que foi acontecendo? Eu fui ganhando crédito, eu fui ganhando cartão de crédito, e eu fui ganhando margem para fazer o que eu quisesse. Só que o meu salário na época era R$1.000. Até que, nossa, era R$1.000 naquela época, era bastante. Mas o que eu ganhava, o que eu tinha para pagar as minhas contas, não condizia com o crédito que meu nome tinha. E nessa época, eu comecei a gastar mais. Eu experimentei o sabor do cartão de crédito. Então, eu comecei a comprar muitas coisas parceladas, e nessa época eu também já empreendia, eu já fazia os perfumes, então era sempre aquela, eu tinha um trabalho fixo e eu empreendia. Foi pouco tempo assim, mas coincidiu nessa época. Então, qual que era a minha esperança? Era que eu vendesse mais perfumes para poder cumprir com aquele meu compromisso. Só que, gente, eu nem falava para as pessoas que eu fazia perfume, eu ficava esperando que alguém perguntasse, porque eu morria de vergonha de falar que eu vendia perfume. Então, era como se eu lidasse com a sorte. Enfim, mais uma vez endividada. E nessa época, os traumas que eu tive de perder era porque muitas vezes o meu salário, quando eu recebia o meu salário, aconteceu nem uma nem duas vezes, ele era comido pelo banco. Por quê? Porque eu não pagava a dívida, quando o dinheiro caía, o dinheiro ia embora. E nessa época foi muito doloroso, foi mais doloroso ainda, porque eu não só me prejudiquei, mas eu prejudiquei também o meu pai. Porque ele precisava do meu nome para ele trabalhar. Ele precisava que eu estivesse no mesmo ritmo, digamos assim, porque ele estava em um momento de muita expansão profissional. Então, depois de muitos anos que ele estava ali, com muito sacrifício, ele finalmente tinha conseguido encontrar um modelo de negócio, uma ideia de negócio que tinha muito a ver com ele, que ele amava muito e que estava dando muito certo. Mas eu não acompanhei esse ritmo do meu pai. E o resultado foi dívidas e mais dívidas, prejudicando o trabalho dele, prejudicando o caixa dele e prejudicando a nossa relação também de pai e filha. Bom, de lá para cá, a minha jornada empreendedora começou. Eu comecei a viver só do meu negócio, né? E isso eu tinha meus 20 anos de idade, eu comecei a viver só do meu negócio. E aí, a história foi se repetindo. A Bela cresce, a Bela perde. A Bela abre loja, a Bela fecha a loja. A Bela começa a ter sucesso, a Bela cai. Não foi uma vez, foram muitas vezes. E não estava sozinha. Sempre envolvendo outras pessoas comigo, do meu círculo familiar. Então, uma pessoa que me empresta um nome, uma outra pessoa que me empresta um nome para poder alugar o espaço para abrir a loja, outra pessoa que me empresta o talão de cheque, outra pessoa que me empresta o cartão. E assim foi a minha vida inteira. Até aqui, foi. Eu nunca tive nome, porque as poucas vezes que meu nome limpou, logo depois eu sujei. Compromissos diretos com as pessoas, de comprar na loja de alguém, a Bela atrasava. E sempre a mesma
dor e a mesma questão. Por que isso acontece se eu não quero, não é da minha índole ser desonesta com alguém? Esses sempre foram os meus questionamentos. Então, eu já tentei de tudo. Já tentei coach, tentei terapia. Eu achava que o meu problema era de organização e de planejamento, porque se fala muito disso, né? As pessoas falam muito que as pessoas endividadas não têm planejamento, mas são camadas mais profundas, enfim. Quando eu comecei a fundo o meu processo de autoconhecimento e da espiritualidade, foi logo depois que eu quebrei no digital. Eu consegui essa proeza. Para quem conhece a minha história, já está cansada de saber, mas eu preciso contextualizar para quem não conhece. Eu tive esse meu negócio de perfumes, onde eu era perfumista artesã. Eu tinha um negócio que era uma marca que levava o meu nome. Eu mesma fabricava os perfumes artesanais. E eu vivi 13 anos desse negócio. Foi um negócio muito próspero no sentido de expansão. Nunca construí riqueza com ele, mas eu sempre me mantive, né? Fui morar com o Bebeto. Comprei o meu primeiro carro zero, e eu tinha uma vida ali ok. Tinha os perrengues da dívida, mas sempre equilibrando e dando um jeito. Mas em 2019, finalzinho de 2019 para 2020, eu tinha aberto uma loja no shopping da minha cidade e eu quebrei essa loja também. Quando eu falo para vocês que eu conheço, vivi na pele, as dores mais profundas de uma empreendedora, gente, acredita no que eu tô falando. Não tô falando para te convencer ou para falar que para criar uma conexão superficial. Não, eu realmente sei. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é você ter ali persistência num propósito e muitas vezes a matéria não corresponder e você ter que dar com coisas totalmente inesperadas e você ir pro fundo do poço e voltar. Aconteceu isso comigo várias vezes. E esse fundo do poço de 2019, ele comprometeu 3 negócios que eu tinha. E aí, enfim, veio a pandemia, ficou mais difícil ainda reerguer esses negócios. E aí foi ali que me veio uma grande virada de que era o momento de acabar com o meu negócio de perfumes, que aquilo já não tinha a ver mais comigo. Eu tinha mais a entregar para as pessoas e foi através dessa queda do shopping, do Acredite, era o nome da loja e da feira que a gente tinha de empreendedorismo colaborativo, que eu percebi que eu tinha muito a ajudar outras empreendedoras, porque na minha cabeça era um negócio tão certo essa loja no shopping, porque ela tinha uma demanda tão alta e já tinha uma marca que estava ali consolidada há quase 2 anos no mercado da minha cidade e não deu certo. E eu falei, como assim? Eu coloquei a mão na minha consciência e falei, o que eu fiz de errado? Isso que eu fiz de errado não pode ser só para mim. Eu posso e devo ajudar outras empreendedoras. Então, foi ali naquele momento que a sementinha de ser mentora nasceu no meu coração. E eu comecei a pesquisar como que eu ia recomeçar com o que eu tinha ali, que era basicamente nada, só a minha sabedoria e meu conhecimento. E aí eu fui entender que eu tinha a possibilidade de ser mentora, só que eu não consegui tangibilizar essa questão de mentoria, até porque tinha uma ferida ali muito grande de que, ok, eu sei que eu posso ajudar, mas ainda está doendo muito para eu poder falar sobre isso. E aí o caminho que eu achei para guiar outras pessoas foi através da profissão social media. Eu comecei a fazer uns trabalhos de design gráfico
Nunca tinha mexido em Photoshop na minha vida, mas eu adorava essa parte criativa. Fui aprender Photoshop e comecei a criar logo para as pessoas, depois comecei a fazer post para rede social, e aí no fim caí na profissão social media. E ali eu tive um bom momento profissional, quando eu fui social media, onde eu estava, digamos, estabilizada, não estava endividada, estava conseguindo cumprir com todos os meus compromissos, minha vida estava andando uma belezinha. Inclusive foi por conta disso que veio a decisão de engravidar da Luísa. Engravidei da Lulu, Lulu nasceu, e aí em 2023, por várias questões, tem até um episódio aqui, posso deixar esse episódio para vocês ouvirem no podcast, eu decidi que estava na hora de tirar do papel aquele sonho de ser mentora, porque ser social media também estava me trazendo dinheiro, mas não estava me preenchendo mais. E aí, eu entrei no mercado digital com os 2 pés na porta, investi em mentoria, que eu não tinha dinheiro, mas eu tinha certeza absoluta que eu precisava estar lá, e que bom que eu investi nessa mentoria. Fui case de sucesso dessa mentoria, faturei 20 mil reais logo de cara com as mentorias. Então, eu tinha certeza que tinha dado certo, que eu tinha achado o pote de ouro, que todos os meus problemas estavam resolvidos. E mais uma vez, faturei alto e caí muito alto também. E em questão de um mês para o outro, a realidade já não estava mais acompanhando a realidade do mês anterior. E aí veio uma grande depressão, veio o burnout, começaram os problemas dentro da minha casa, com a minha família. E foi um momento que, graças a isso, eu pude ter esse meu despertar espiritual, ter esse meu despertar de consciência, de entender o que estava acontecendo comigo, qual é o momento que nós estamos vivendo nesse planeta, a transição que nós estamos vivendo. E aí tudo foi fazendo sentido. Foi quando chegou o desenho humano para mim também, e cada vez mais estudar a sabedoria de cocriação, aquilo ia alimentando minha alma e foi me curando, até que eu recomecei, me reposicionei, na verdade, né, como uma mentora de autoconhecimento e espiritualidade para empreendedoras. Então, eu comecei a trazer o desenho humano como minha ferramenta principal de trabalho, e aos poucos a minha vida foi, como que eu vou dizer? Não estava tudo maravilhoso, mas a minha paz interna estava absurda. Foi aquela questão de pode cair o mundo do meu lado, que eu tenho certeza que está tudo certo. E eu acredito que é essa fase que todo mundo passa, que é a fase onde a gente começa a viver muito a espiritualidade, e essa fase é importante, mas a gente também fica muito espiritualizada no sentido de começar a negar um pouco a matéria, ou seja, eu comecei a negar as estratégias, até porque as estratégias para o meu negócio, pensar em estratégia, tinha me ferido demais, né? Então eu inconscientemente não queria olhar para a estratégia do meu negócio, então eu estava muito assim, ó, deixa a vida me levar e vamos que vamos. E aí, eu tive ali no final do ano, mais uma vez, uma ascensão profissional muito legal. Comecei a ter muito retorno no meu trabalho. E, de novo, as coisas pararam de funcionar. E talvez você esteja vendo esse vídeo e você esteja pensando, nossa, mas eu acompanho a Bela. Como que isso estava acontecendo com ela e a gente não percebeu? Porque nem eu estava percebendo. Ultimamente, algumas pessoas, a Val, se você estiver assistindo, nem cheguei a falar isso pessoalmente para você, mas a Val, uma grande amiga minha, que também foi minha mentorada, ela me falou não uma ou 2 vezes, ela me falou mais que 2 vezes. Acho que ela estava me sentindo diferente, que ela estava me sentindo mais para baixo.
E eu falava, não, Val, tá tudo bem. Meu marido chegou a falar para mim que eu não estava feliz. E eu falei para ele que loucura isso. Lógico que eu tô feliz, eu tenho momentos tristes. Mas eu não estou triste, eu tenho momentos tristes. E por que que eu sentia isso? Porque eu nunca, em nenhum momento, duvidei de ouvir a minha intuição. Em nenhum momento, mesmo com todos os desafios que eu estava enfrentando, novamente endividada, a ponto de desistir da minha família, eu não duvidei do meu chamado de alma, ou seja, daquilo que eu estava fazendo com vocês. É lógico que algumas vezes a gente duvida da nossa capacidade, mas do que eu estava vendo, do que eu estava trabalhando com vocês que chegaram até mim, de como eu enxergo a vida, nada disso nunca foi uma questão. Eu nunca pensei em desistir. Nunca pensei em desistir do que eu estava fazendo. Isso sempre foi muito claro para mim. Então, nesses últimos anos, a persistência, porque existe ali um propósito, né? O meu canal da luta no desenho humano sempre falou muito alto. E muitas vezes eu sei que as pessoas não entendiam. Porque as pessoas que sabiam, né? No íntimo da minha realidade, eu sei que para elas muitas vezes pareceu loucura. De que, nossa, é tão simples, é só a Bela fazer outra coisa. Tá tudo bem. Você tá num lugar seguro. Tá tudo certo. São só suas emoções. Então, quantas vezes eu ouvi de pessoas que me amam muito, que eu poderia fazer outra coisa, que era só eu, sei lá, abrir uma distribuidora da Shopee do Mercado Livre. Isso não é um exemplo, são coisas mesmo que eu ouvi. Ah, por que você não abre o salão? Porque eu gosto de me aventurei a fazer luz no meu cabelo. Por que você é isso? Então, soluções sempre tiveram muitas soluções. Só que eu tinha certeza absoluta, confiança no que eu estava fazendo. E eu sabia que era ainda algum bloqueio que eu estava vivendo, mesmo trabalhando, mesmo olhando para isso, mesmo tendo consciência de muita coisa que aconteceu na minha história, mesmo de ter entendido que eu carreguei por anos a ideia de que a falta de dinheiro tinha causado a separação dos meus pais, e quando eu parei para ouvir a minha mãe, eu nunca tinha ouvido a minha mãe. Em 20 e tantos anos, eu nunca tinha ouvido a minha mãe contar o lado dela, a história dela. E eu entendi que não foi isso. Isso foi uma das coisas, mas que essa crença de que eu carregava, nessa crença que eu carregava de que a falta de dinheiro, o dinheiro tinha acabado o casamento dos meus pais e com tudo que veio por trás, não era uma crença real. Então eu olhei muito para isso. Eu olhei muito, muito, muito de diversas maneiras. Só que alguma coisa começou a falar diferente em mim. Por quê? Eu comecei a ter problemas também dentro da minha casa, no meu casamento, na minha estrutura familiar. E por mais que eu falasse que eu não iria repetir a história dos meus pais, e que a história do meu pai era a história do meu pai. Por que do meu pai? Porque meu pai sempre foi empreendedor
E ele tem essa mesma história que eu. E sempre foi meu incentivador, até sempre. Ele também tem esse canal da luta, então ele, filha, persiste, 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 que uma hora dá certo. Então, por mais que eu repetisse pra mim, eu falasse pra mim que essa história era minha e que eu não estava repetindo a história do meu pai, ou da minha mãe, ou da família, eu estava repetindo. E o que isso quer dizer? Que a gente chega em um nível de entendimento que a nossa mentalidade, ela é a que molda tudo, né? A nossa mente molda tudo, o mundo é mental. Mas muitas vezes a gente eu acho que é muito normal que as pessoas caem hoje nessa questão de entender o nosso poder de cocriação, de elevar a vibração. Muitas vezes a gente começa a querer ser positivo demais, de uma maneira que às vezes a gente não consegue de fato assumir o nosso lugar de observador, ou seja, olhar a situação de fora, sabe? Então, eu tinha certeza de muitas coisas, né? Claro, essa consciência foi se expandindo, mas eu tinha uma certeza de que eu não estava repetindo a história de ninguém. Como sempre, a gente, cabeça definida no desenho humano, sempre acha que tem certeza de tudo. E aí, o que eu quero dizer para vocês é que isso afetou a minha autoestima, porque por mais que eu tivesse certeza do que eu estava fazendo, afetou demais a minha comunicação no meu negócio, porque como que eu vou falar? Gente, isso eu falo porque eu ouço todos os dias de vocês. E às vezes isso vai passar pela gente, mas a gente não pode se identificar com esse pensamento. Como que eu vou ajudar alguém se eu estou passando por um desafio? Eu tive esse mesmo pensamento no final de 2023. Eu lembro direitinho o dia que eu falei assim para Deus: Deus, eu sei que você está me preparando para falar de autoconhecimento e espiritualidade, mas me mostra o que eu tenho que fazer agora. E o que eu tinha que fazer naquela hora era justamente falar de autoconhecimento e espiritualidade, deixar de falar de branding, que era o que eu fazia, de estratégia, e começar a falar daquilo que eu estava já vivendo. E eu comecei a compreender, será que eu tenho que falar já sobre isso que eu estou vivendo de novo? Só que me faltou coragem, porque a dor ainda era muito grande. A dor era muito grande. De ter dias que eu só conversava com a Luísa porque eu tinha que conversar, porque ela era uma criança de 4 anos. Ela precisava de mim, mas se eu pudesse me trancar, sem falar com ninguém, sem falar com meu marido, sem falar com a minha mãe, sem falar com meu pai, sem falar com meu irmão, eu ficava. E talvez vocês que me acompanham devem ter percebido que eu fiquei mais sumida mesmo nos últimos tempos. E a vida acontecendo, e os problemas acontecendo, e os boletos chegando, e as vendas não entrando. Até que eu estava muito determinada a mudar tudo. Eu estava muito determinada a mudar tudo, e esse mudar tudo talvez incluísse desistir da minha família, do meu casamento. Porque os problemas são tantos que não tem como, gente. Não tem como. Se você não se apegar no que eu vou falar já já pra vocês, mas é uma enxurrada de coisas. Você tem que lidar com os seus desafios que envolvem
todas as pessoas e ainda ter uma pessoa que tem outra história, outra vivência, outras sombras, outras dores e que talvez vai lidar com um problema totalmente diferente de você, vocês ainda precisam se encontrar no meio. E assim, eu virei o ano determinada nisso. No dia 1º de janeiro, eu e o Bebeto, nós tivemos uma conversa. E foi importante eu ouvir o quão desafiador estava sendo para ele também. Porque às vezes a gente está presa tanto só nos nossos problemas, a nossa dor é tão grande que a gente, por mais que a gente queira, a gente não consegue sentir, enxergar o outro. E quando eu vi o quanto estava sendo desesperador para ele também. E ali eu entendi que não era o fim. Mas eu ainda não sabia como que eu ia fazer isso. Não sabia como que eu ia sair dessa situação. Bom, passou uns dias, em janeiro, eu resolvi Eu tava no Instagram, apareceu um post pra mim, pra eu ser voluntária. Um post do Centro Espírita recrutando trabalhadores voluntários para uma colônia de férias da Mocidade Espírita, aqui da minha cidade. E eu comentei, né? Quero servir. Mas tinha uma coisa naquele post que me fez repensar se eu realmente queria ir. Tinha uma contribuição voluntária de R$100. Eu não tinha nada. Eu não tinha R$100. Eu nem sabia se eu ia vender R$100 naquele mês. E eu ainda tinha muitas coisas para pagar. Tinha coisas básicas do dia a dia que precisavam ser cumpridas. Mas naquele momento que o meu coração falou para mim Isabela, vai servir do que você faz hoje só em troco de dinheiro. Não que eu faço só em troco de dinheiro, mas hoje o seu trabalho, a moeda de troca pelo seu trabalho é o dinheiro. Vai servir. E assim eu fui, me inscrevi, tudo correu super bem, porque foram 2 dias e meio que eu tive que ficar incomunicável, sem falar com a Luísa, então o Bebeto super me apoiou, eu tive uma rede de apoio maravilhosa, e assim eu fui. E não vou mentir para vocês, quando eu fui, no dia que eu entrei lá, tinha um turbilhão de coisas que precisavam ser resolvidas naquele dia. Escola, material escolar, aluguel, cartão de crédito, emprestado, né? Não é meu, não tem cartão de crédito, nem quero ter por enquanto. Não vejo necessidade. Mas quando eu entrei lá, na minha cabeça, eu sentia que talvez eu fosse sair com um cliente novo dali, que eu fosse conhecer alguém que se interessasse pelo meu trabalho e eu vendesse, sei lá, mas eu não tinha a mínima ideia do que eu ia encontrar naquele lugar. Eu esqueci de falar uma coisa importante. No final do ano passado, eu fiz uma terapia quântica que me ajudou demais com a maravilhosa da Rose. Foi incrível. E ela acessou uma informação no meu registro, dos meus registros acásticos, onde em uma outra existência eu tinha morrido de uma depressão profunda por conta do que o dinheiro e a riqueza tinha feito com a minha família, pro lado ruim. Então, por isso que na minha vida o dinheiro sempre foi, até então,
o determinante para eu estar feliz ou eu estar triste. Então, vocês imaginam a carga de tudo isso que eu já contei para vocês, mas a carga de outras existências que a gente realmente nunca sabe. Por enquanto, nós não temos esse véu. A gente tem esse véu do esquecimento. Vez ou outra, a gente tem algumas informações assim. A carga ancestral do meu avô, dos meus tios, a história do meu pai, da minha família, a minha própria história. Então, é muita dor. É um momento que você realmente não encontra solução pensando. E, ao mesmo tempo, nem sei se eu citei aqui, eu sou uma pessoa que eu cultivo. Eu não tô aqui falando que eu sou uma obra do destino, uma coitada, uma vítima. Não! Tudo isso que eu vivi, que eu construí, toda a minha história, foi construída por mim mesma. Ela é minha responsabilidade, de forma consciente ou inconsciente. Porque eu vim nessa vida para desenvolver essa sabedoria, para pagar os meus débitos, mas também para acertar muito. Então, quando eu tive essa informação do registro akáshico, automaticamente a minha ideia foi, gente, eu preciso amar o dinheiro, porque se em outra existência eu via ele como algo tão ruim, eu vou amar o dinheiro. E eu sempre ouvi as pessoas falarem que a frequência do dinheiro é o amor. Então, eu queria amar o dinheiro. Eu comecei a construir técnicas, a fazer técnicas de reprogramação, de limpeza energética, reprogramação, de dormir com o fone, reprogramando a minha mente para amar o dinheiro. Só que isso soava muito estranho para mim. Bom, então eu cheguei na CEF, na sexta-feira. Eu não posso contar o que eu vivi lá, o que aconteceu, o que eu ouvi lá, mas eu vou contar aqui a minha transformação. Então eu cheguei lá na sexta-feira. É engraçado que eu tirei uma foto minha e depois eu fui ver a foto que eu tirei no final, como eu estava triste, como eu estava frágil, o quanto eu estava precisando de uma ajuda. E eu achava que a ajuda que eu estava precisando era de clientes, que era vender mais. E desde o primeiro momento, quando eu vi aqueles jovens lá, eu me conectei de uma maneira que era como se eu estivesse vendo a Bela adolescente. Então, cada um que estava lá, claro que tem as pessoas que a gente mais se enxerga, né? Mas no que era falado, no que era vivido, cada vez mais eu me via, eu voltava para acolher a minha Bela adolescente. Que foi onde tudo começou. E foi tudo tão maravilhoso que na sexta-feira eu tive a oportunidade de fazer um depoimento, contar a minha história lá um pouquinho, da minha jornada com o álcool, né? Como eu comecei a beber, por que eu comecei a beber, os transtornos que aquilo trouxe para mim, a época que eu bebia todos os dias. E quando eu contei essa minha história, eu nunca tinha contado essa história abertamente. Vocês estão percebendo que eu não tenho problema nenhum em mostrar minha vulnerabilidade, nem de contar minha história, mas desse tema específico eu nunca tinha contado. E eu não sabia o tanto que eu precisava contar aquilo. Eu não sabia o tanto de perdão que eu precisava liberar para minha Bela adolescente e jovem. Eu não sabia o quanto eu ainda precisava. Eu achei que eu tinha perdoado as pessoas que fizeram parte da minha história nesse pedaço de vida. E ao contar a minha história, eu consigo perceber, sentir, é como se eu tivesse visto como a espiritualidade trabalhou momento a momento para que aquilo acontecesse, da maneira que aconteceu, com os detalhes que aconteceu, com as músicas que estavam naquele momento, as pessoas. Eu me senti totalmente abraçada e foi como se
foi como não, eu contar aquela história liberou todo o resto de perdão que eu tinha para liberar naquele momento. E, enfim, o que eu quero falar para vocês é que as peças foram se encaixando ao longo desses 2 dias e meio. Então, essa questão do depoimento que eu dei, as conversas que eu tive com os meus colegas de trabalho lá, conhecer a história deles, o quanto a história deles estava me fazendo enxergar para a minha própria história, para a minha realidade atual. E no último dia, à noite, que a gente fez uma outra atividade lá, uma outra vivência, eu pude sentir pela primeira vez o amor de Jesus dentro de mim. Não consigo explicar. Eu só senti. Além de sentir, eu consegui enxergar como se fosse um filme passando na minha frente. Todas as peças se juntando, de todas as expansões de consciência que eu tive dessa história toda, mas foi como se eles estivessem passando um filme sobre o que exatamente aconteceu, o que precisava ser curado e que aquilo já estava curado. E é isso que eu quero compartilhar agora. Em outra existência, eu vi a minha família se vendendo para o dinheiro. E eu morrendo apática, depressiva, numa cama, sozinha, muito triste de ver aquela situação. Dando dinheiro como vilão. A minha ancestralidade carrega o meu avô, que teve como opção tirar a vida dele. E ele não foi o único, tá? Pelo que me contaram, ainda tem mais 2 irmãos dele. Os meus tios, que foram quase todos embora, dos 9 só tem 2, meu pai e mais um. Quando a coisa apertou, o que eles fizeram? Eles brigaram. Eles se foram. E a grande maioria deles, sem liberar o perdão de verdade. Os meus pais, quando a coisa apertou, eles se separaram. E eu, quando eu já não estava aguentando mais, sem forças para respirar, o que passou na minha cabeça foi desistir da minha família. Então a mensagem que eu recebi da espiritualidade foi justamente essa. Para você, empreendedora ou empreendedor. Se você pensa em desistir, se está muito difícil para você, se você está muito endividado, se você não está mais sabendo lidar, se você acha que você não é digno de mais nada, se você não aguenta mais, não é no seu trabalho que você vai resolver. É na sua família. Quando falam que a frequência do dinheiro é o amor, não é porque você tem que amar o dinheiro. Você tem que amar as mínimas coisas. E aí eu te pergunto, como é que tá o seu lar? Porque eu voltei me questionando. Passei 2 dias e meio. Eu estava na parte onde eu estava limpando os banheiros. Por que eu estava limpando os banheiros daquelas pessoas que eu não... O banheiro daquelas pessoas que eu não conhecia? Com tanta gentileza, com tanto amor, com tanta alegria, e dentro da minha casa, lavar o banheiro é um fardo
A gente lava reclamando. Por que eu estava cuidando tanto daquelas pessoas, ouvindo tanto aquelas histórias, se dentro da minha casa eu não estava fazendo isso? Vocês conseguem perceber? Então, a mensagem que me foi dada e que a partir de agora será levada em alto e bom tom, porque toda a insegurança que eu tinha sobre falar sobre isso, toda aquela questão de achar que, quem sou eu para falar sobre isso, foi embora. Porque eu sinto a cura. Eu sei que eu fui curada. A matéria é a última a responder. A gente acha que as coisas se resolvem quando a matéria está respondendo, mas não. Então, são na micro coisas, micro hábitos. O amor está nas pequenas coisas. E eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Se você tem algum familiar envolvido nessa sua crise, se tem alguém te ajudando, não tenha medo, não se afaste. Eu sei que nem todas as famílias têm os elos saudáveis, mas você que escolheu. Você escolheu estar nessa sua família. A nossa família é o nosso maior laboratório de expansão. A gente procura se expandir para o nosso trabalho, para tantas outras coisas. E a gente não olha para a nossa família como esse campo de expansão, como ele devidamente é. Então, não sei o que você precisa fazer aí hoje. Eu voltei com essa certeza. Da minha família, do meu lar. E do quanto eu preciso fazer primeiro por eles, para eles. E nas pequenas coisas. E não vem me falar assim, aqui tá tudo maravilhoso, perfeito. Não. Presta atenção. Olha bem. O que você está fazendo para fora que você não está fazendo dentro do seu lar. E cultive essa consciência. Você não é vítima de nada. Porque minha mãe isso, porque meu pai aquilo, porque isso que... São vários rótulos, né? Que as pessoas carregam isso hoje em dia. Porque ele é narcisista, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Peraí. Ok. Essa é uma realidade. Mas você escolheu. Você escolheu esse pai, você escolheu essa mãe, você escolheu esse irmão, esse marido. Você está nesse contexto familiar por um motivo e você acha mesmo que você é o alecrim dourado? Você acha mesmo que você está ali por acaso? E nós nunca teremos todas as respostas. Eu não sei. Muitas vezes, já falei isso para as minhas mentoradas, muitas vezes. Às vezes a gente tá tanto carregando o fardo de que tá difícil demais e a gente não sabe se é aquela situação que a gente está passando e que envolve uma terceira pessoa, se essa terceira pessoa, ela não precisa passar por isso, por essa experiência, através de você, através do seu relacionamento com ela. Então, a vida, ela começa e termina em você, mas não é sobre você. Porque você não tá sozinho. Você não tá sozinho. Tá todo mundo assim, conectado, emaranhado. Não existe acaso. Então, era essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Essa mensagem de que assim se deu a minha cura,
como eu falei, e digo e repito, a diferença da gravação do outro podcast para esse é que no outro podcast eu tinha consciência. Mas ainda tinha insegurança, ainda tinha uma dorzinha ali. Porque eu sabia que aquele era o caminho. Mas eu não sentia. Meu corpo não respondia aquilo. A minha mente queria que eu acreditasse. Mas as pequenas coisinhas ainda tinham, será? E aqui eu falo com a maior leveza do mundo. O quanto eu fui curada do fundo, dentro da minha alma. Se vão acontecer desafios, talvez eu encontre os mesmos desafios, ou talvez eu tenha a cruz do inesperado no desenho humano. Então, vez ou outra, vai ser uma lapada na minha cara. Mas isso não quer dizer que eu sinta do lugar que eu estou sentindo. Você está me entendendo? Então, antes que era um lugar de muita dor, de achar que eu nunca ia sair daquele lugar, de que realmente não vê luz no fim do túnel, não existe mais. A mensagem foi clara do que eu preciso trazer, do que eu preciso fazer e qual foi o aprendizado que eu precisava ter de tudo isso. Então, eu quero muito agradecer você que esteve aqui, ouviu esse meu, não sei se é relato, se é desabafo, mas esse meu processo de cura. Outra coisa que eu quero falar para vocês, falar cura, tá? Falar cura. Às vezes você não vai conseguir. Vocês viram que muitas vezes a minha garganta travou. Mas conversa com o seu corpo, fala para ele que tá tudo bem. E fale. Libere o perdão. Presta atenção. Peça ajuda. Peça ajuda à espiritualidade, mas peça de verdade. Peça pronta para ouvir. Não tente resolver tudo com a sua mente, que era o que eu estava tentando fazer. Uma ideia atrás da outra. Não tenha medo de pedir ajuda para sua família. Qualquer que seja o problema, assuma você essa energia de perdão. Assuma você esse lugar de amor. E lembra o que eu falei. Você não é um alecrim dourado só porque fulano tem um rótulo de alguma coisa, ou só porque é difícil conviver com aquela pessoa. Você tem exatamente o que você precisa para agora. Você escolheu estar aqui. Então, o que você precisa enxergar? Comece a se questionar. E esteja com pessoas. Uma coisa que eu falei para os meus colegas trabalhadores lá é que eu achava que sempre falei que esse despertar ele era muito solitário. Mas ele não é solitário, não. Ele é individual. É você com você mesmo, você com a sua sombra, você com seus BOs. Mas existe tanta gente vivendo o mesmo momento que você. Então, não ache que isso é solitário. Ele não precisa ser. Assim como o empreender também não precisa. Tá? E, bom, eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Se ficar alguma coisa depois, a gente complementa. Me conta aqui nos comentários o que você achou. O que isso tocou em você. O que você vai levar daqui para frente. Eu vou adorar saber. Me siga no Instagram se você ainda não me segue. E vem comigo. Vem comigo porque vamos começar a tornar real. Vamos começar a tornar real tudo aquilo que você quer, mas você ainda não consegue. Vamos começar a tornar real essa cura. Vamos olhar para ela, mas vamos olhar para ela de um lugar diferente, porque aqui eu tive que, todo esse meu processo, eu tive que olhar 3 coisas. Primeiro,
meu relacionamento comigo mesma, com a minha identidade. Esse filme que eu falei para vocês que passou na minha frente, ele não passaria, eu tenho certeza absoluta que ele não passaria se eu não tivesse caminhado essas 3 coisas que eu caminhei tanto profundamente nos últimos tempos. Primeiro, relacionamento comigo mesma, a minha identidade. Aquela sensação que eu falei para vocês de que eu tinha certeza que eu estava fazendo a coisa certa, veio disso. De conhecer a fundo a minha identidade. Segundo, como você está se relacionando com a vida. E isso inclui o funcionamento da vida, você entender como a vida funciona. E com os outros, como você está se relacionando com os outros. E terceiro, o seu relacionamento com a matéria. Como você está se relacionando com o seu trabalho, com o seu servir. Isso também é importante. Então é isso que eu trabalho com vocês. Esses 3 relacionamentos. Com você mesma, com a vida, com os outros e com a matéria. Me segue lá no Instagram. Fica aqui. Que vocês já perceberam que a mensagem ela vem forte, ela vem potente e que agora nada mais me para. E eu quero que vocês não só acompanhem o como eu vou levar essa mensagem para o mundo, mas eu quero que vocês vivam isso também, tá bom? Se você sentiu, se você quer ser guiada por mim, se você quer conhecer mais o meu trabalho, me segue lá no Instagram ou me manda um direct lá. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, não sei quais vão ser as opções que você vai ter, se vai ser sessão de terapia, se vai ser mentoria, enfim, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, mas me chama lá no Instagram que eu tenho certeza que a gente tem a solução ideal para você que você nem sabe que você estava precisando. Então, um beijo, nos vemos no próximo vídeo, tchau!